E se 3 palavras de uma jovem pura fossem capazes de derrubar todas as defesas de um milionário? Em plena lua de mel ela sussurrou: "Eu confio em você." E ele, que nunca acreditou no amor, sentiu seu mundo desabar. Me conta, de onde você está assistindo? Se você quer saber como um casamento arranjado se transformou na história de amor mais verdadeira, se inscreva no canal e deixe o seu like. Essa história vai mexer com o seu coração. A mão trêmula de Lavínia segurou a taça de espumante, enquanto o avião particular cruzava o céu rumo a Fernando de Noronha. O reflexo do sol poente dançava no líquido dourado, criando reflexos que hipnotizavam a jovem de 21 anos. Lá fora, as nuvens se tingiam de laranja e púrpura, como se o céu celebrasse aquele casamento que todos acreditavam ser perfeito, mas que, na verdade, não passava de um elaborado contrato comercial. Às vezes, as gaiolas mais bonitas são aquelas que não conseguimos ver, pensou Lavínia, lembrando-se das palavras de sua avó. O que ninguém sabia, nem sua família no interior de Minas Gerais, nem os amigos da alta sociedade que haviam comparecido ao casamento, era que no bolso interno do elegante paletó de Teodoro Vasconcelos descansava um acordo pré-nupcial cuidadosamente redigido. O empresário de 38 anos o tocava ocasionalmente, como se estivesse se certificando de que seu escudo protetor continuava ali, intacto. Teodoro observou sua esposa do outro lado da cabine. A diferença de 17 anos entre eles parecia amplificada sob a luz suave do entardecer. Ela, com sua juventude radiante, bochechas naturalmente rosadas e aquele olhar que ainda acreditava na bondade do mundo. Ele, com os primeiros fios grisalhos nas têmporas, linhas de expressão esculpidas por anos de negociações impiedosas e olhos que há muito haviam deixado de buscar algo além do poder e do sucesso material. "Gosta do que vê?" perguntou Lavínia ao notar seu olhar, com um sorriso tímido, mas direto. Teodoro piscou, surpreso pela pergunta. Por um instante, algo desconhecido agitou-se em seu peito. Algo que lhe lembrava tempos esquecidos, quando ainda acreditava em possibilidades infinitas. "Vejo uma jovem que acaba de assegurar seu futuro financeiro e o de sua família", respondeu com pragmatismo, desviando o olhar para seu laptop. Lavínia não respondeu. Apenas contemplou a aliança de platina e diamantes que adornava seu dedo anelar esquerdo, tão pesada que ainda não havia se acostumado a usá-la. O símbolo perfeito do que acabara de aceitar. Um casamento de conveniência com um milionário que precisava de uma esposa para herdar o império do avô conservador. O acordo era simples. 2 anos juntos, mantendo as aparências. Depois, divórcio discreto e compensações generosas para ambos. Ele obteria o controle total das empresas familiares. Ela salvaria a fazenda ancestral de sua família em Minas Gerais e garantiria o tratamento médico que sua avó tanto necessitava. Enquanto o avião começava sua descida para Fernando de Noronha, Lavínia fechou os olhos. 2 anos, disse a si mesma. Posso fingir ser a esposa perfeita por 2 anos. O que ela não sabia era que o destino tinha outros planos para ela e para o homem que agora chamava de marido, planos que começariam a se revelar sob o sol tropical que já os esperava no horizonte. A ilha de Fernando de Noronha os recebeu com uma sinfonia de cores e aromas que pareciam saídos de um sonho. Ruas estreitas de pedra, buganvílias transbordando de muros centenários e aquele azul turquesa impossível do mar que se estendia até se fundir com o céu. Lavínia desceu do carro com os olhos abertos de espanto. Nunca havia saído do interior de Minas Gerais, e aquela terra tropical, com seus aromas de pitanga silvestre, pão de queijo recém-assado e sal marinho, lhe parecia tão fascinante quanto estranha. Seu vestido de linho branco ondulava com a brisa quente, enquanto girava sobre si mesma, absorvendo cada detalhe. "Isso é real?" murmurou mais para si mesma do que para Teodoro, que supervisionava como a equipe da pousada exclusiva descarregava suas bagagens. "É apenas uma ilha, Lavínia. Há lugares muito mais impressionantes no mundo", respondeu ele sem levantar os olhos do celular, onde revisava o último e-mail de sua assistente. Um grupo de senhoras vestidas informalmente, sentadas à sombra de um coqueiro centenário, observava-os com curiosidade.
Uma delas, a mais enrugada e pequena, levantou a mão em um gesto de bênção para o jovem casal. Olha, Teodoro, estão nos cumprimentando, disse Lavínia, devolvendo o gesto com entusiasmo. O empresário mal dedicou um olhar educado antes de se dirigir ao interior da propriedade. A vila que havia reservado era uma antiga casa senhoril recuperada, com paredes brancas, tetos altos, com vigas de madeira expostas, e um pátio interno, onde uma fonte de mosaicos cantava sua melodia aquática. A suíte principal tinha vista para a Baía do Sancho, onde barcos tradicionais de pesca balançavam suavemente sobre águas cristalinas. Lavínia correu para a varanda, maravilhada. "Podemos ver o pôr-do-sol daqui", exclamou, apoiando-se no gradil de madeira nobre. Teodoro a observou em silêncio. Havia algo desconcertante na capacidade de Lavínia se emocionar com coisas tão simples. Ele havia visto tantos pôres do sol em tantos lugares exclusivos do mundo que há tempos haviam deixado de impressioná-lo. "Vou tomar um banho", anunciou, afrouxando a gravata. "Temos reserva para jantar às 9. Quando fechou a porta do banheiro, Lavínia deixou que seu sorriso se desvanecesse por um momento. Sentou-se na borda da cama, acariciando os lençóis de algodão egípcio, e tirou da bolsa um pequeno terço de madeira que havia pertencido à sua avó. Apertou-o contra o peito e sussurrou: "Dê-me força, vovó. Tudo isso é por você, por papai, por todos nós." Naquela noite, jantaram em um terraço sobre o mar. A luz das velas dançava entre taças de cristal fino e pratos de cerâmica artesanal, onde as cores da gastronomia local explodiam em formas e texturas. Lavínia provou pela primeira vez a moqueca de peixe fresco, fechando os olhos diante da explosão de sabores. Um grupo de músicos locais tocava violão e um violino que parecia chorar de nostalgia. Vários casais se animaram a dançar, movidos pelo ritmo ancestral do forró pé de serra. "Vamos dançar?" perguntou Lavínia, animada pelo segundo copo de vinho branco. Teodoro ergueu a sobrancelha, surpreso pela sugestão. "Não dancei nem em nosso casamento, lembra? Não é algo que eu aprecie." "Mas estamos em lua de mel", insistiu ela, com um sorriso tentador. As pessoas esperariam que um casal apaixonado dançasse sob as estrelas. Ele olhou ao redor, notando como alguns clientes os observavam com interesse. Ela tinha razão. Deviam manter as aparências. "Uma música, não mais", concedeu, levantando-se e estendendo-lhe a mão. Sob a luz prateada da lua, seus corpos se encontraram em um abraço tentativo. A música tornou-se mais lenta, mais íntima. As mãos de Teodoro, habitualmente firmes ao fechar negócios milionários, agora hesitavam sobre a cintura de Lavínia. Ela, por sua vez, deixou-se levar como uma folha na corrente, apoiando a cabeça no ombro dele. Por um instante fugaz, algo mudou. O empresário calculista sentiu o perfume de jasmim no cabelo de sua jovem esposa, o calor de seu corpo delicado contra o seu, e uma sensação esquecida despertou em seu interior. Não era desejo, não exatamente. Era mais uma nostalgia por algo que nunca havia tido: autenticidade. Quando a música terminou, ambos se separaram como se tivessem tocado fogo. Teodoro pigarreou, desconfortável, e apontou para o relógio. "Deveríamos voltar. Amanhã nos esperam para o passeio pela ilha." Caminharam em silêncio pelas ruelas iluminadas por lampiões antigos. Dois desconhecidos unidos por um contrato, tentando ignorar a faísca, que, contra todas as probabilidades, havia saltado entre eles por um breve momento sob as estrelas tropicais. A primeira semana transcorreu como uma elaborada coreografia. Durante o dia, percorriam a ilha descobrindo praias escondidas de águas cristalinas, formações rochosas milenares e vilarejos que pareciam congelados no tempo. À noite, jantavam em terraços exclusivos, bebiam vinho nacional e fingiam ser o que não eram: um casal apaixonado. Para surpresa de ambos, a atuação resultava cada vez mais natural. Teodoro descobriu que gostava da risada cristalina de Lavínia quando algo a surpreendia. Ela encontrou conforto na mão firme dele, guiando-a por caminhos pedregosos ou segurando-a quando as ondas quebravam com força contra as rochas. Na terceira noite, uma tempestade tropical atingiu a ilha. Relâmpagos rasgavam o céu, iluminando o quarto em clarões fantasmagóricos.
Lavínia notou algo estranho em Teodoro. O homem imperturbável que negociava milhões se tensionava visivelmente a cada trovão. "Está tudo bem?" perguntou, sentando-se ao lado dele no sofá da sala. "Claro", respondeu ele secamente. "É só uma tempestade." Mas seus nós dos dedos estavam brancos de tanto apertar os braços da poltrona. Quando um relâmpago particularmente próximo foi seguido por um trovão ensurdecedor, a luz apagou-se completamente. A escuridão absoluta invadiu a vila. Lavínia sentiu a respiração acelerada de Teodoro ao seu lado. Sem pensar, procurou sua mão na escuridão e a apertou suavemente. "Tenho velas no meu nécessaire, não se mexa, já volto." Às apalpadelas, a jovem encontrou seu caminho até o banheiro. Minutos depois, pequenas chamas dançavam por todo o quarto, criando um ambiente íntimo e acolhedor. Lavínia sentou-se no chão, em frente a Teodoro, e começou a cantarolar uma cantiga de ninar mineira. "Minha mãe me cantava isso quando eu tinha medo durante as tempestades", explicou com um sorriso. "Nossa casa na fazenda era velha e rangia com cada vento forte." Teodoro a observou, fascinado por essa nova faceta. A luz das velas criava sombras dançantes em seu rosto jovem, dando-lhe um ar quase místico. "Você tem medo do escuro?" perguntou ela, sem julgar, apenas curiosa. O silêncio se prolongou tanto que Lavínia pensou que ele não responderia. Quando o fez, sua voz soava diferente, despojada de seu habitual tom autoritário. "Meu pai me trancava no porão quando eu tirava notas ruins ou cometia algum erro", confessou, olhando para as chamas. "Dizia que era para fortalecer meu caráter. Às vezes eu passava horas lá, só com os ratos e a escuridão. Tinha 8 anos na primeira vez. A revelação caiu entre eles como uma pedra em um lago, criando ondas invisíveis que mudaram algo fundamental." Lavínia não ofereceu pena nem consolo barato. Simplesmente assentiu, reconhecendo sua dor, e continuou cantarolando suavemente. Pouco a pouco, os ombros de Teodoro relaxaram. Quando a luz voltou, horas depois, ambos haviam compartilhado mais verdades naquela escuridão do que em todos os dias anteriores. Ela falou sobre a pressão de salvar sua família, ele confessou seu terror em decepcionar o avô que o havia criado após a morte dos pais. Na manhã seguinte, algo havia mudado. Não era amor, ainda não, mas um reconhecimento mútuo. Duas pessoas feridas que, talvez, pudessem ajudar-se a curar. A pequena feira local fervilhava de atividade sob o sol da manhã. Vendedores anunciavam seus produtos em um sotaque nordestino musical, que Lavínia mal compreendia, mas que lhe parecia fascinante. Cestas transbordando de mangas frescas, queijos artesanais, azeitonas brilhantes e ervas aromáticas criavam um mosaico de cores e aromas que a jovem absorvia com deleite. Teodoro a observava à distância, falando ao telefone com sua assistente em São Paulo. Apesar de estar em lua de mel, não podia se desconectar completamente de seus negócios. No entanto, pela primeira vez em anos, as ligações lhe pareciam uma distração irritante, não o centro de sua existência. Uma senhora pequena, com o rosto marcado por décadas de sol tropical, chamou Lavínia de sua barraca de queijos. "Venha, menina, prove isso", disse em um sotaque forte. "É queijo coalho grelhado com melaço de cana, especial para apaixonados." Lavínia aproximou-se, sorrindo agradecida. A mulher cortou um pequeno pedaço e ofereceu na ponta de uma faca gasta. "Meu Deus!" exclamou a mineira ao provar. "Isso é incrível." A senhora sorriu, revelando apenas 3 dentes. "Dá para ver nos seus olhos que você sabe apreciar o que é bom, menina. Não como alguns que só veem números", acrescentou, lançando um olhar significativo para Teodoro, que continuava absorto em sua ligação. "Quanto tempo faz que estão casados?" "1 semana", respondeu Lavínia, sentindo um estranho nó na garganta diante da mentira. A senhora estalou a língua. "Pois esse seu marido precisa aprender o que importa na vida. Olhe para ele, tão ocupado que não vê o tesouro que tem na frente." Sem aviso, pegou outro pedaço de queijo e caminhou diretamente até Teodoro. Lavínia a seguiu, alarmada. "Senhor importante", disse a senhora, interrompendo sua ligação.
Sua esposa está descobrindo nossa ilha enquanto o senhor fala com fantasmas nessa máquina. Prove isto e lembre-se que a vida é curta. Teodoro, surpreso pela intrusão, pegou automaticamente o queijo que ela oferecia. A mulher não se moveu, olhando-o fixamente, até que ele o levou à boca. Agora guarde esse aparelho e acompanhe sua linda esposa, ordenou. Os negócios estarão lá amanhã, mas estes momentos não voltarão jamais. Para o espanto de Lavínia, Teodoro murmurou uma desculpa a quem quer que estivesse do outro lado da linha e desligou. A senhora sorriu satisfeita e voltou para sua barraca, não sem antes piscar um olho para eles. Desculpe por isso, disse Lavínia envergonhada. Não sei o que deu nela. Teodoro guardou o telefone no bolso, com uma expressão indecifrável. Ela tem razão, admitiu finalmente. Estamos aqui, deveríamos aproveitar. O resto da manhã foi diferente. Percorreram a feira juntos, provando especialidades locais, ouvindo histórias dos ilhéus, comprando pequenas lembranças artesanais. Pela primeira vez desde que chegaram, não estavam representando um papel para os outros. Simplesmente estavam sendo. Naquela tarde, sentados em uma praia escondida entre falésias, onde eram os únicos visitantes, Teodoro recebeu outra ligação. Desta vez, a expressão em seu rosto mudou radicalmente. O que você disse? Sua voz soava tensa, quase assustada. Você tem certeza absoluta? Lavínia, que construía um pequeno castelo de areia à beira-mar, virou-se ao notar sua mudança de tom. Quando Teodoro desligou, seu rosto havia perdido toda a cor. Meu avô sabe, disse simplesmente. Sabe o quê? Perguntou Lavínia, embora já intuísse a resposta. Tudo. O acordo pré-nupcial, nosso arranjo. Ele contratou investigadores particulares. Tem nos vigiado. A notícia caiu como um balde de água fria sobre a frágil conexão que haviam começado a construir. E agora? Lavínia abraçou os joelhos, sentindo que o castelo de cartas desmoronava ao seu redor. Teodoro passou as mãos pelo cabelo, um gesto que ela havia aprendido a identificar como sinal de extrema preocupação. Ele vem para cá. Quer conhecê-la, nos avaliar. Se não o convencermos de que isto é real, deixou a frase no ar, mas ambos sabiam o que significava. Adeus à herança, adeus a salvar a fazenda familiar de Lavínia, adeus a tudo. O sol começava a se pôr, tingindo o mar de ouro e sangue, um símbolo perfeito para o momento crucial que enfrentavam. Então teremos que convencê-lo, disse finalmente Lavínia com uma determinação que surpreendeu o próprio Teodoro. Não é tão simples. Meu avô construiu um império sendo capaz de detectar mentiras a quilômetros de distância. Ninguém jamais o enganou. Lavínia levantou-se, sacudindo a areia. Por um momento, Teodoro viu algo novo em seus olhos. Já não era a jovem ingênua e sonhadora, mas uma mulher decidida a lutar pelo que precisava. Então será o primeiro, afirmou com firmeza. Temos 5 dias até que ele chegue, certo? Vamos precisar de cada minuto. Em silêncio, recolheram suas coisas e empreenderam o caminho de volta à vila. O obstáculo que acabava de surgir diante deles parecia insuperável, mas algo havia mudado fundamentalmente. Agora enfrentavam o desafio juntos, não como 2 indivíduos atados por um contrato, mas como aliados com um propósito comum. O que nenhum dos dois se atrevia a admitir era que talvez a mentira que deviam aperfeiçoar estava lentamente se transformando em uma verdade que não haviam previsto. Os dias seguintes transcorreram como uma estranha peça teatral, na qual eles eram ao mesmo tempo atores, diretores e roteiristas. Criaram histórias detalhadas sobre seu primeiro encontro fictício, memorizaram anedotas da vida um do outro, praticaram gestos de afeto que deviam parecer naturais aos olhos escrutinadores do patriarca Vasconcelos. Sua cor favorita é o azul marinho, mas só para roupas. Em decoração prefere tons terrosos porque lembram sua infância na fazenda, recitava Teodoro enquanto tomava um café da manhã na varanda. E você odeia azeitonas verdes, mas adora as pretas. Nunca toma café depois do meio-dia porque te impede de dormir. Seu livro favorito é O Conde de Monte Cristo, porque admira a determinação do protagonista, respondia Lavínia,
passando geleia de jabuticaba em sua torrada. Informação após informação, construíam um andaime de intimidade simulada, mas no processo revelavam verdades reais que nenhum deles havia compartilhado com mais ninguém. Meu maior medo não é a escuridão em si, confessou Teodoro uma noite, enquanto praticavam sentar-se juntos com naturalidade. É a solidão absoluta que eu sentia naquele porão, a certeza de que ninguém se importava se eu estava sofrendo. Lavínia, sentada ao seu lado no sofá, apoiou tentativamente a cabeça em seu ombro, um gesto ensaiado que, de algum modo, sentia-se cada vez mais natural. O meu é decepcionar minha família. Sempre fui a responsável, a sensata. Quando meus irmãos mais velhos foram para a cidade em busca de seus sonhos, eu fiquei para cuidar de todos. Às vezes me pergunto como seria viver só para mim. Essas confissões, entrelaçadas com informações práticas que precisavam memorizar, começaram a tecer uma intimidade genuína entre eles. Um paradoxo. Enquanto ensaiavam como fingir amor, descobriam aspectos do outro que realmente apreciavam. Na tarde anterior à chegada do avô, praticavam no jardim da vila como andar de mãos dadas. O sol da tarde banhava os coqueiros que rodeavam a propriedade e as cigarras cantavam sua eterna canção de verão. Isso não funciona, disse Teodoro, frustrado. Dá para perceber que estamos contando os passos mentalmente. Tem que parecer natural. E como tornamos natural algo que não é? Replicou Lavínia, igualmente frustrada. Pararam junto à pequena fonte de pedra. A água cristalina caía com um murmúrio relaxante, criando minúsculos arco-íris nas gotas suspensas. Talvez estejamos abordando isso de maneira errada, refletiu Teodoro, passando a mão pelo cabelo. Meu avô não espera que sejamos o casal perfeito. Na verdade, isso pareceria suspeito para ele. O que ele busca é autenticidade. Lavínia sentou-se na borda da fonte pensativa. E se, em vez de memorizar dados, nos concentrássemos em encontrar coisas que genuinamente gostamos um no outro? Coisas reais. A proposta ficou pairando entre eles como uma possibilidade perigosa e tentadora. Começo eu, disse finalmente Lavínia, olhando-o diretamente. Gosto de como você franze a testa quando algo te preocupa, mas tenta disfarçar, como agora mesmo. Teodoro, surpreso, levou inconscientemente a mão à testa. De fato, estava franzindo o senho. Gosto da sua honestidade, respondeu após um momento de dúvida. Como você diz o que pensa sem filtros desnecessários. Gosto que você sempre deixa o último pedaço de pão de queijo para mim no café da manhã, embora eu saiba que você adora. Gosto de como você fala com todo mundo, desde o gerente da pousada até a senhora da feira, com a mesma gentileza genuína. As confissões continuaram, cada vez mais pessoais, cada vez mais verdadeiras. Com cada palavra, o espaço entre eles parecia se reduzir, não apenas fisicamente, mas também em um nível mais profundo e significativo. Quando o entardecer tingiu o céu de tons alaranjados e malva, algo havia mudado. Ao pegar sua mão para voltar à vila, Teodoro já não contava passos mentalmente. Ao apoiar a cabeça em seu ombro, enquanto contemplavam as primeiras estrelas, Lavínia não pensava na atuação. Naquela noite dormiram como sempre haviam feito desde sua chegada. Ele na cama principal, ela no sofá-cama da sala. Mas ambos demoraram horas para conciliar o sono, pensando nas confissões compartilhadas e na linha cada vez mais tênue entre o que fingiam ser e o que realmente começavam a sentir. Augusto Vasconcelos desceu de seu helicóptero particular como um imperador romano chegando a uma província conquistada, com a absoluta certeza de que tudo ali lhe pertencia. Aos 82 anos, suas costas continuavam tão retas quanto um mastro, e seus olhos, do mesmo cinza-aço que os de seu neto, pareciam atravessar as aparências para ver a verdade nua sob elas. Então esta é a jovenzinha que cativou meu neto, disse, avaliando Lavínia de cima a baixo com um olhar clínico. Mineira, 21 anos, filha de fazendeiros em desgraça financeira. Não era uma pergunta, mas uma declaração dos fatos tal como ele os via. Lavínia, vestida com um simples vestido branco que realçava sua beleza natural, sentiu-se encolher sob aquele olhar inquisitivo. No entanto, estendeu sua mão com dignidade. É um prazer finalmente conhecê-lo, Sr. Vasconcelos.
Teodoro fala muito sobre o Senhor. O ancião pegou sua mão, mas em vez de apertá-la, girou-a para examinar a aliança de casamento, como um joalheiro avaliando a autenticidade de uma gema. Verdade? Seu sorriso não chegava aos olhos. Pergunto-me se ele te contou como sua mãe abandonou seu pai por um homem 20 anos mais jovem. Ou como esse mesmo pai, destruído pela traição, tornou-se um alcoólatra que maltratava o próprio filho. Teodoro visivelmente se tensionou. Seu avô atirava para matar desde o primeiro momento. Vô, por favor, este não é o momento nem o lugar. Pelo contrário, interrompeu o patriarca, é exatamente o momento. Se esta jovem vai fazer parte da nossa família, deve conhecer nossas particularidades. Dirigiram-se ao restaurante da pousada, onde uma mesa privada os esperava em um terraço com vista para o mar. A equipe movia-se com a eficiência nervosa de quem sabe que está servindo alguém importante. Durante o almoço, o interrogatório foi implacável. Perguntas sobre a família de Lavínia, seus estudos, suas ambições. Cada resposta era analisada com a precisão de um bisturi, buscando inconsistências, falsidades. E o que acha do considerável diferencial de idade entre meu neto e você? Perguntou enquanto degustava sua caldeirada de peixe. 17 anos não é pouca coisa. Ele estava terminando a universidade quando você mal aprendia a ler. Lavínia pousou sua colher com calma. Por um segundo, seus olhos se encontraram com os de Teodoro, e algo passou entre eles. Uma comunicação silenciosa, uma lembrança do que haviam compartilhado nesses dias. A idade é apenas um número, Sr. Vasconcelos, respondeu com uma convicção que surpreendeu até mesmo Teodoro. O que importa é a conexão entre duas almas, e o que encontrei em seu neto foi alguém que, sob todas essas camadas de pragmatismo e ambição, tem um coração que anseia por ser visto, assim como todos nós. O ancião levantou uma sobrancelha, intrigado por esta resposta que não esperava. Belas palavras. Mas permita-me ser direto. O que uma jovem bonita como você ganha ao se casar com um homem que tem o dobro da sua idade, além de acesso a uma fortuna, é claro? Vô, protestou Teodoro. Mas Lavínia pousou sua mão sobre a dele, acalmando-o. Segurança, eu poderia dizer. Ou estabilidade para minha família, admitiu com surpreendente honestidade. Mas isso seria subestimar seu neto e a mim mesma. O que ganho é a oportunidade de estar com alguém que me respeita como pessoa completa, não como um enfeite ou um troféu. Alguém que vê além da minha juventude para reconhecer minha inteligência, minha força, minha capacidade de decisão. Seus olhos se encontraram com os de Teodoro, e por um momento não houve atuação em suas palavras. Seu neto me vê, Sr. Vasconcelos, e num mundo onde tantas pessoas apenas olham sem realmente ver, isso é mais valioso do que qualquer fortuna. Um silêncio caiu sobre a mesa. Até mesmo os garçons pareceram deter seu movimento, como se o tempo tivesse pausado diante da intensidade do momento. Finalmente, o patriarca fez algo inesperado. Sorriu. Um sorriso genuíno que transformou seu rosto severo, revelando o homem que um dia havia sido antes que as responsabilidades e as perdas o endurecessem. Interessante, disse, dirigindo-se a seu neto. Você encontrou alguém que sabe usar a verdade como escudo, não como arma. Impressionante. O resto da refeição transcorreu com uma tensão algo diminuída. Embora Augusto continuasse sua sondagem, agora mais sutil, mais observador que inquisidor. Estudava como Teodoro puxava a cadeira para Lavínia, como ela servia água para ele sem que pedisse, os olhares furtivos que trocavam quando acreditavam que ninguém os observava. No final da tarde, enquanto tomavam café na varanda da vila, o avô tirou do bolso um pequeno estojo de couro gasto. Sabe o que é isto? Perguntou a seu neto. Teodoro negou com a cabeça. O ancião abriu o estojo, revelando um medalhão de prata antigo. Dentro, uma fotografia desgastada mostrava um jovem casal no dia de seu casamento, ambos com expressões solenes, quase rígidas. Sua avó tinha 19 anos quando nos casaram. Eu tinha 35, revelou o ancião, acariciando a imagem com uma ternura que contradizia sua habitual dureza. Foi um casamento arranjado por nossas famílias. Dois desconhecidos unidos por contratos e obrigações.
Teodoro e Lavínia trocaram um olhar de surpresa. Esta era uma história que o avô nunca havia compartilhado. Os primeiros meses foram complicados, continuou, com o olhar perdido em recordações. Dormíamos em quartos separados, mal conversávamos. Eu estava ressentido por ter sido forçado a me casar com uma menina que mal havia saído do colégio de freiras. Ela me temia, me via como um velho amargo que a havia separado de sua família. Fechou o medalhão com um leve clique. Sabe quando tudo mudou? Perguntou, olhando diretamente para Lavínia. Durante uma tempestade, uma dessas tempestades tropicais que sacodem os alicerces da terra. Eu tinha tido um dia terrível nos negócios e ela simplesmente sentou-se ao meu lado em silêncio e pegou minha mão. A coincidência com sua própria experiência deixou os dois sem palavras. Às vezes não precisamos de grandes declarações ou gestos românticos, concluiu o ancião guardando o medalhão. Só precisamos de alguém que esteja disposto a ver nossa vulnerabilidade sem se aproveitar dela. Levantou-se, apoiando-se em sua bengala de jacarandá. Meu voo para São Paulo sai em 1 hora, anunciou. Deixarei vocês aproveitarem o resto de sua lua de mel. Antes de partir, deteve-se em frente a Lavínia e, para espanto de ambos, pegou sua mão e a beijou com uma galanteria de outra época. Cuide dele, disse em voz baixa. Sob toda essa couraça, há um menino que ainda acredita que não merece ser amado. Quando o helicóptero elevou-se contra o céu do entardecer, Teodoro e Lavínia permaneceram na varanda, processando o ocorrido. Você acha que o convencemos? Perguntou ela finalmente. Teodoro olhou para o ponto no horizonte onde o helicóptero havia desaparecido. Não tenho certeza, respondeu com sinceridade. Mas acho que algo no que você disse ressoou com ele. Algo autêntico. A palavra ficou suspensa entre eles como uma promessa, um desafio e uma pergunta. Que parte de sua atuação havia sido realmente autêntica? Naquela noite, uma sensação estranha pairava na vila. A visita do avô havia mexido com algo fundamental, como se estivessem interpretando uma peça para descobrir que, sem saber, estavam vivendo partes dela na realidade. Não conseguiam dormir. Teodoro saiu para a varanda, onde a lua cheia projetava sombras prateadas sobre as lajes de pedra. O mar, ao longe, sussurrava segredos eternos contra as falésias. Minutos depois, ouviu os passos suaves de Lavínia atrás dele. Também não consegue dormir? Perguntou, colocando-se ao seu lado no parapeito. Vestia uma simples camisola branca que o vento noturno colava ao seu corpo e trazia o cabelo solto, ondulando como um manto de ébano ao redor de seus ombros. Teodoro permitiu-se olhá-la realmente, não como sua esposa de conveniência, mas como a mulher que era. Jovem, sim, mas com uma sabedoria nos olhos que desmentiam sua idade. Estou pensando no que meu avô disse, confessou, sobre seu próprio casamento arranjado. Ele nunca havia compartilhado essa história. Lavínia assentiu, deixando que a brisa marinha acariciasse seu rosto. Talvez ele tenha visto algo em nós que o lembrou de sua própria história. A ideia ficou suspensa entre eles, carregada de possibilidades inquietantes. Quando você falou sobre eu te ver, continuou Teodoro, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Era parte da atuação? Ela guardou silêncio por um momento tão longo que ele temeu ter cruzado alguma linha invisível. No começo, pensei em dizer o que soaria mais convincente, respondeu finalmente. Mas quando olhei para você, simplesmente disse a verdade. Virou-se para encará-lo e a luz da lua desenhava contornos suaves em seu rosto. Você me vê, Teodoro. Não como uma transação, não como a menina que todos acham que sou. Você me vê como realmente sou, com meus medos, minhas forças, minha determinação. E isso não tem preço. O coração de Teodoro acelerou-se de uma maneira que não havia experimentado em anos. De repente, os 17 anos que os separavam pareceram dissolver-se como névoa sob o sol. Quando minha assistente me ligou para dizer que meu avô havia descoberto nosso acordo, disse ele dando um passo adiante, meu primeiro pensamento não foi sobre o dinheiro ou as empresas. Foi sobre você, sobre como isso afetaria sua vida, sua família. Verdade? Seus olhos brilhavam com genuína surpresa. Verdade?
confirmou sentindo que cada palavra o aproximava de um precipício perigoso, mas irresistível. E isso me aterroriza, Lavínia, porque não estava no plano. Nada disso estava no plano. Levou a mão ao bolso interno de seu paletó e tirou os papéis cuidadosamente dobrados do acordo pré-nupcial. Contemplou-os por um momento, sentindo todo o seu peso. Este contrato define o que somos, o que deveríamos ser, disse, mostrando-o a ela. Dois estranhos unidos por conveniência mútua por 2 anos, sem complicações, sem sentimentos, sem verdade, completou ela. Em um movimento que o surpreendeu, Lavínia pegou os papéis de sua mão. Por um instante, ele pensou que ela iria lê-los ou guardá-los. Em vez disso, caminhou até a pequena fogueira externa onde costumavam sentar nas noites mais frescas e acendeu um fósforo. — O que está fazendo? Perguntou ele, alarmado. — Escolhendo, respondeu simplesmente enquanto a chama começava a consumir o documento. Escolhendo a verdade, seja qual for, sobre a segurança do planejado. Os papéis queimaram rapidamente, transformando-se em cinzas que o vento noturno dispersou sobre as lajotas de terracota. Teodoro observou paralisado como o contrato que definia seu relacionamento desaparecia literalmente no ar. Quando se virou para ele, os olhos de Lavínia refletiam o fogo moribundo e algo mais: determinação, medo, esperança. Não sei o que isso significa, disse apontando para as cinzas. Não sei se realmente muda algo entre nós. Só sei que não quero mais fingir, nem mesmo para mim mesma. Teodoro sentiu que algo desmoronava dentro dele. As muralhas que havia construído meticulosamente durante anos para proteger-se, para não sentir, para manter-se a salvo da vulnerabilidade que significava depender emocionalmente de outra pessoa. Você tem 21 anos, disse como se estivesse lembrando a si mesmo. Toda uma vida pela frente. Eu tenho 38, cicatrizes que nunca cicatrizarão completamente. Hábitos quase impossíveis de mudar. Isso não é justo para você? Lavínia deu um passo em sua direção, encurtando a distância. A vida não se mede em anos, Teodoro, mas em momentos, em verdades compartilhadas, em decisões tomadas com o coração aberto, não com o medo guiando cada passo. Outro passo. Agora estavam tão próximos que ele podia sentir o calor de seu corpo, sentir o sutil aroma de jasmim de sua pele. — E se você se arrepender? Perguntou ele, com a voz quase inaudível. — E se um dia você acordar e perceber que desperdiçou sua juventude com um homem muito danificado para amar completamente? Ela levantou a mão e, com infinita ternura, acariciou sua bochecha. — E se não? E se descobrirmos que a idade é apenas um número, que o que importa é a conexão entre duas almas que se reconhecem? Não vale a pena arriscar para descobrir? Sob a luz prateada da lua tropical, com o som do mar como única testemunha, Teodoro Vasconcelos tomou a decisão mais aterradora e libertadora de sua vida. Deixou cair suas últimas defesas. Quando seus lábios se encontraram com os de Lavínia, não foi um beijo de atuação nem uma estratégia calculada. Foi um salto no vazio, uma rendição, uma promessa silenciosa de tentar de verdade, sem contratos nem garantias, apenas com a frágil e poderosa esperança de que duas pessoas quebradas pudessem, talvez, curar-se juntas. O amanhecer encontrou Teodoro contemplando o horizonte da varanda, uma xícara de café esfriando entre suas mãos. Não havia dormido. Sua mente, treinada para analisar riscos e benefícios, para calcular probabilidades e antecipar consequências, trabalhava febrilmente tentando processar o que acontecera na noite anterior. O beijo havia mudado tudo, derrubando as últimas barreiras entre a atuação e a realidade. Depois, haviam conversado durante horas, compartilhando segredos, medos, sonhos esquecidos. Quando finalmente se separaram para tentar dormir, algo fundamental havia mudado entre eles, e isso o aterrorizava. O som de passos suaves interrompeu seus pensamentos. Lavínia apareceu na varanda, envolta em uma manta leve, com o cabelo despenteado pelo sono e uma expressão de serena determinação que contrastava com a tempestade interior que ele experimentava. — Bom dia, cumprimentou ela, sentando-se ao seu lado. — Bom dia, respondeu Teodoro, tentando sorrir. —
Café? Por favor. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas estava carregado de perguntas não formuladas, de possibilidades que agora se abriam como um leque diante deles. Sobre ontem à noite, começaram ambos ao mesmo tempo e depois riram, aliviando momentaneamente a tensão. Você primeiro, concedeu Lavínia. Teodoro respirou fundo, organizando seus pensamentos. Toda a minha vida tenho calculado riscos, começou. Cada decisão, cada investimento, cada relacionamento, tudo baseado em probabilidades de sucesso ou fracasso. É o que me manteve à tona, o que me ajudou a construir o que tenho. Passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela agora reconhecia como sinal de sua vulnerabilidade. E então você chega, com sua sinceridade arrebatadora, com sua capacidade de ver beleza no cotidiano, com seu jeito de se entregar completamente ao momento presente, e todos os meus cálculos desmoronam. Lavínia escutava sem interromper, seus olhos fixos nele com uma atenção que parecia atravessá-lo até a alma. Ontem à noite, quando você queimou o contrato, quando nos beijamos, pela primeira vez em décadas, eu não estava calculando. Só estava sentindo. E isso... Sua voz quebrou-se levemente. Isso me faz sentir completamente exposto. Exposto é ruim? Perguntou ela suavemente. Exposto é perigoso, corrigiu ele. Construí minha vida inteira sobre controle e certezas. O que sinto por você, não posso controlar, não posso prever, não posso calcular em uma planilha do Excel. Lavínia sorriu diante dessa última frase, estendendo sua mão para pegar a dele. A vida não é uma planilha do Excel, Teodoro. Os sentimentos não seguem fórmulas. Eu sei, admitiu. E é exatamente isso que me aterroriza. E se isso, seja lá o que for, não funcionar? E se eu te machucar? E se você perceber que merece alguém da sua idade, alguém sem tanta bagagem emocional? Lavínia considerou suas palavras cuidadosamente antes de responder. Sabe o que me ensinou crescer em uma fazenda? Que a vida é inerentemente incerta. As secas chegam sem avisar. As colheitas falham mesmo com o melhor planejamento. Os animais adoecem apesar de todos os cuidados. Aproximou-se mais dele, seus olhos refletindo a luz dourada do amanhecer. Mas isso não impede que continuemos plantando, que continuemos cuidando, que continuemos tentando. A incerteza não é inimiga da esperança, Teodoro. É sua companheira natural. Uma gaivota passou voando perto, seu grito rompendo momentaneamente o encantamento de intimidade que os envolvia. Não posso prometer que isso vai funcionar, continuou ela. Ninguém pode prometer isso. O que posso prometer é que serei honesta, que estarei presente, que tentarei entendê-lo mesmo quando não entender a mim mesma. Um trovão ribombou ao longe, anunciando a chuva iminente. Deveríamos voltar, sugeriu Teodoro, olhando para o céu nublado. Mas Lavínia não se moveu. Em vez disso, levantou o rosto para as nuvens, com uma expressão de antecipação quase infantil. Espere, pediu. Quero sentir a chuva. Quando as primeiras gotas começaram a cair, mornas e generosas sobre a terra sedenta, ela fechou os olhos e estendeu os braços, girando lentamente como fazia quando criança. Teodoro a observou, cativado por sua capacidade de encontrar alegria em algo tão simples, tão primordial quanto a chuva sobre a pele. Venha, convidou ela, estendendo uma mão para ele. Deixe-se levar. Por um instante, o executivo disciplinado, o homem de negócios calculista, hesitou. Depois, em um ato simbólico que representava toda a sua jornada interior dos últimos meses, tirou o relógio caro, guardou-o cuidadosamente no bolso e pegou sua mão. Sob a chuva cada vez mais intensa, com o cheiro de terra molhada e mar elevando-se ao seu redor, dançaram. Sem música além do tamborilar das gotas sobre as folhas, sem coreografia além da que ditavam seus corações. Encharcados, rindo como crianças, livres de pretensões e máscaras. Foi nesse momento, com o cabelo grudado no rosto e a roupa convertida em uma segunda pele, que Teodoro soube com absoluta certeza que havia encontrado algo que havia buscado inconscientemente toda a sua vida. Autenticidade. Amor sem cálculos nem estratégias. Conexão verdadeira com outro ser humano, com a natureza, com partes de si mesmo que havia mantido sepultadas sob camadas de pragmatismo
e controle. Eu te amo, disse, as palavras saindo com a naturalidade da chuva que caía. Não pelo que você faz por mim, não por como você me faz sentir, mas por quem você é, por sua essência. Lavínia parou, olhando-o com uma intensidade que atravessava a cortina de água entre eles. E eu te amo, respondeu. Não apesar das suas cicatrizes, mas incluindo-as como parte de quem você é, do que te moldou. Beijaram-se sob a chuva torrencial, selando com esse gesto tudo o que haviam construído juntos. Uma ponte entre mundos, idades e experiências aparentemente irreconciliáveis. Um lembrete vivo de que o amor verdadeiro não entende de convencionalismos nem categorias, mas floresce precisamente nos lugares mais inesperados, entre as pessoas mais improváveis. A tempestade finalmente amainando, deixando atrás de si um mundo lavado, renovado, como eles mesmos. Caminharam de volta à casa principal, encharcados mas incrivelmente leves, como se tivessem deixado que a chuva levasse os últimos resíduos de dúvidas e reservas. Na varanda, o funcionário da pousada os esperava com toalhas e uma expressão que misturava diversão e ternura paternal. Vocês dois, disse, entregando-lhes as toalhas, como crianças. Às vezes, respondeu Teodoro, secando o cabelo de Lavínia com delicadeza, precisamos lembrar como ser crianças novamente para curar o adulto. O homem assentiu, reconhecendo a profundidade dessas palavras. Acabou de chegar isto de São Paulo, disse, entregando a Teodoro um envelope com o selo de sua empresa. Parece importante. Enquanto Lavínia entrava para se trocar, Teodoro abriu o envelope sob o teto da varanda. Sua expressão mudou ao ler o conteúdo, passando da curiosidade à surpresa e finalmente a uma resolução serena. Quando Lavínia voltou, com roupa seca e uma xícara de café quente para ele, notou imediatamente sua mudança de atitude. Mas notícias? Perguntou sentando-se ao seu lado no balanço de madeira. Não, respondeu, dobrando cuidadosamente o documento. Apenas uma decisão importante a tomar. A diretoria quer que eu retorne imediatamente para uma negociação crucial. Quando devemos voar? Perguntou ela, assumindo que o acompanharia como sempre. Teodoro olhou para ela, uma nova clareza em seus olhos. Você não vem desta vez, disse com suavidade. Sua avó precisa de você aqui. E eu preciso que você saiba que pode confiar em mim para lidar com isso sozinho. A maturidade desta decisão, o reconhecimento de suas necessidades separadas e a confiança mútua que implicava, marcou talvez o momento culminante de sua transformação, de um casamento de conveniência a uma parceria verdadeira entre iguais, capazes de funcionar tanto juntos quanto individualmente. Voltarei em 10 dias, prometeu, beijando sua testa. E então, talvez pudéssemos falar sobre comprar uma pequena propriedade aqui perto da sua família. Um lugar que seja nosso, onde possamos criar nossas próprias tradições, nossas próprias memórias. Os olhos de Lavínia se iluminaram diante da perspectiva. Uma ponte entre mundos, disse, repetindo a frase que ele havia usado meses atrás. Exatamente, confirmou Teodoro. Porque eu não sou mais apenas de lá, nem você apenas daqui. Somos de ambos os lugares, e de todos os espaços que criamos juntos. Naquela noite, sob o céu limpo pós-tempestade, com estrelas que pareciam tão próximas que quase podiam tocá-las, selaram seu compromisso renovado. Não com documentos legais nem com promessas grandiosas, mas com a certeza silenciosa de duas pessoas que encontraram, contra todas as probabilidades, exatamente onde pertencem, um ao lado do outro. A mensagem chegou enquanto tomavam café da manhã, em uma pequena cafeteria do porto, compartilhando um bolo de milho e observando os barcos de pesca que regressavam com sua captura matutina. É meu pai, disse Lavínia, com o rosto subitamente pálido enquanto lia o texto em seu telefone. Minha avó piorou. Perguntam quando voltaremos. A realidade que haviam mantido à distância durante esses dias mágicos na ilha voltava a se impor com toda a sua crueza. Não eram apenas duas pessoas explorando sentimentos nascentes. Eram um casal de conveniência, com responsabilidades, expectativas e promessas prévias. Deveríamos voltar, respondeu Teodoro,
pegando sua mão sobre a mesa. Sua família precisa de você. Ela assentiu, agradecida por sua compreensão, mas uma sombra cruzou seu olhar. O que diremos a eles? Eles acreditam que nosso casamento é real, que nos apaixonamos perdidamente. A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de implicações. O que eram agora exatamente? Amigos? Amantes? Um casamento real em formação? Os sentimentos haviam florescido, sim, mas a transição de um acordo comercial para um relacionamento genuíno não era tão simples quanto queimar um contrato. Diremos a verdade a eles, decidiu Teodoro, ou pelo menos parte dela, que estamos nos conhecendo realmente, que há sentimentos autênticos, que estamos construindo algo dia a dia. O alívio no rosto de Lavínia foi evidente. Obrigada, disse com sinceridade. Não acho que poderia continuar mentindo, não depois de tudo o que aconteceu entre nós. Retornaram à vila para preparar sua partida antecipada. Enquanto arrumavam as malas, o silêncio entre eles adquiriu um peso diferente. A bolha encantada de Fernando de Noronha estava prestes a se romper. Seus sentimentos nascentes sobreviveriam ao contato com o mundo real, com suas famílias, com as expectativas da sociedade, com os inevitáveis comentários sobre sua diferença de idade. Naquela tarde, decidiram dar um último passeio pela praia secreta que haviam descoberto dias atrás. Um pequeno paraíso escondido entre falésias, acessível apenas através de uma trilha estreita que descia pela rocha calcária. A água turquesa lambida suavemente a areia dourada. O sol começava sua descida em direção ao horizonte, pintando o céu de tons rosa e lavanda. Sentaram-se em silêncio sobre uma rocha plana, contemplando o hipnótico movimento das ondas. Preciso confessar algo a você, disse finalmente Teodoro, sua voz apenas audível sobre o rumor do mar. Algo que deveria ter contado antes, mas não encontrei coragem. Lavínia olhou para ele, uma expressão de inquietude cruzando seu rosto. Antes de conhecê-la, antes do nosso acordo, continuou ele escolhendo cuidadosamente suas palavras, eu estava noivo de Isabela. Ela era diretora financeira em uma de nossas subsidiárias. A revelação caiu entre eles como uma pedra em um lago tranquilo. O que aconteceu? Perguntou Lavínia, tentando manter sua voz neutra. Teodoro contemplou o horizonte como se a resposta estivesse escrita na linha onde o céu se fundia com o mar. Ela queria filhos, uma família tradicional. Eu não conseguia me imaginar como pai, confessou. Não depois da minha própria infância. Tinha medo de repetir os erros do meu pai, de causar a outro ser humano inocente o mesmo dano que me causaram. Passou a mão pelo cabelo, aquele gesto tão característico que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de sua vulnerabilidade. Disse a ela que nunca teria filhos, que se quisesse uma família, deveria procurar outro homem. E foi o que ela fez. Lavínia processou a informação lentamente. Não eram ciúmes o que sentia, mas algo mais profundo. Compreensão do medo que ele carregava, das cicatrizes invisíveis que moldavam suas decisões. E agora? Perguntou. Você continua sentindo o mesmo sobre ter filhos? Teodoro virou-se para olhá-la, seus olhos cinzentos refletindo a luz dourada do entardecer. Não sei, admitiu. Estes dias com você me fizeram questionar muitas certezas que acreditava serem inamovíveis. Mas o medo ainda está lá. O medo de não saber ser pai, de transmitir minhas próprias feridas. Lavínia pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dele. Todos temos medo de repetir os erros de nossos pais, disse suavemente. É parte de crescer, de nos tornarmos adultos. Mas negar uma parte da vida por medo, não é isso também uma forma de deixar o passado continuar controlando seu presente? As palavras penetraram nele como gotas de chuva em terra seca. Tenho 21 anos, Teodoro, continuou ela. Não estou pensando em filhos neste momento, mas quero saber que estou com alguém que não fechou portas permanentemente por medo, mas que está disposto a reconsiderar, a curar, a crescer. A honestidade em suas palavras o desarmou completamente. Esta jovem mulher, com sua sabedoria que desafiava sua idade, via através de suas defesas com uma clareza perturbadora. Não posso prometer que mudarei de opinião,
disse, apertando suavemente sua mão. Mas posso prometer que tentarei curar, que trabalharei em meus medos, por mim e por nós. Ela sorriu, e nesse sorriso havia aceitação, havia paciência, havia esperança. É tudo o que peço, respondeu. Que tentemos, juntos. O sol já tocava o horizonte, transformando o mar em um espelho de ouro líquido. As primeiras estrelas começavam a aparecer no céu, que escurecia gradualmente. Há algo que quero perguntar a você, disse Teodoro, virando-se para olhá-la de frente. Algo importante. O coração de Lavínia acelerou. Seria possível que depois de tudo o que havia acontecido, ele estivesse reconsiderando? Quando voltarmos, continuou ele, quero que você saiba que tem opções. Podemos manter as aparências publicamente, mas viver vidas separadas em privado. Você pode ter seu próprio espaço, sua independência. Você não precisa... Ela o interrompeu, colocando suavemente um dedo sobre seus lábios. É isso o que você quer? Perguntou, seus olhos buscando a verdade nos dele. O que quero é que você seja livre para escolher, respondeu com sinceridade. Não quero que se sinta presa em um casamento que começou como um contrato, só porque agora há sentimentos envolvidos. Lavínia considerou suas palavras, agradecida por sua preocupação, por seu respeito à sua autonomia. O que eu quero, disse finalmente, é conhecê-lo realmente, Teodoro Vasconcelos. Não o empresário bem-sucedido, não o neto do patriarca, mas o homem. Com seus medos, seus sonhos, suas contradições. Quero construir algo autêntico com você, dia a dia, momento a momento. Aproximou-se mais dele, até que suas testas se tocaram suavemente. Não preciso de um espaço separado. Preciso de um companheiro disposto a crescer comigo. Quando se beijaram, com o sol finalmente desaparecendo atrás do horizonte, selaram um pacto diferente do que haviam assinado semanas atrás. Não um contrato de conveniência, mas uma promessa mútua de autenticidade, de esforço conjunto, de paciência enquanto navegavam pelas águas inexploradas de um amor que nenhum deles havia previsto, mas que ambos estavam agora dispostos a explorar, com corações abertos e expectativas honestas. O jato particular atravessava o céu, levando-os de volta a São Paulo. A lua de mel improvisada havia terminado, mas algo novo havia começado. Lavínia cochilava com a cabeça apoiada no ombro de Teodoro, enquanto ele contemplava as nuvens abaixo deles, refletindo sobre o quanto havia mudado em tão pouco tempo. 3 semanas atrás, havia embarcado naquele mesmo avião com uma esposa de conveniência, um contrato no bolso, e a certeza de que tudo estava sob controle. Agora regressava com uma mulher a quem estava aprendendo a amar, um contrato reduzido a cinzas e a emocionante e aterradora sensação de estar se lançando no vazio sem rede de segurança. No que está pensando? A voz sonolenta de Lavínia interrompeu suas reflexões. Em como a vida é imprevisível, respondeu beijando suavemente sua testa. Em como tudo pode mudar quando menos esperamos. Ela sorriu, aconchegando-se mais contra ele. Minha avó sempre diz que Deus escreve certo por linhas tortas. A menção de sua avó trouxe de volta a realidade que os esperava. A doença da senhora, a situação financeira da família de Lavínia, as expectativas do avô de Teodoro e o mundo exterior que certamente teria muito a dizer sobre seu relacionamento. A aterrissagem em São Paulo marcou o verdadeiro início de seu teste. Já não estavam protegidos pela bolha mágica de Fernando de Noronha, pelo anonimato relativo, pela distância de suas responsabilidades cotidianas. Agora, deviam navegar seu relacionamento nascente sob o escrutínio de 2 famílias, 2 culturas, 2 expectativas muito diferentes. O primeiro teste chegou naquela mesma noite, durante o jantar com o avô Augusto em sua mansão no Morumbi. O patriarca os observava com uma intensidade quase científica, buscando sinais que confirmassem ou refutassem a autenticidade de seu relacionamento. Recebi os documentos da transferência de ações esta manhã, comentou casualmente enquanto degustavam a sobremesa. Está tudo pronto para que você assuma a presidência executiva do grupo, Teodoro. O jovem empresário trocou um olhar com Lavínia antes de responder. Vô, há algo que preciso lhe dizer. Começou, sua voz firme, mas respeitosa.
Meu casamento com Lavínia começou como um acordo, é verdade, mas evoluiu para algo inesperado. O ancião levantou uma sobrancelha sem mostrar surpresa. Continue. Estamos construindo algo autêntico agora. Não pelas ações, não pelo dinheiro, mas por nós mesmos. Teodoro pegou a mão de Lavínia sobre a mesa. E quero que saiba que, se decidir que não mereço a presidência porque nosso casamento começou com motivos equivocados, entenderei. Um silêncio pesado caiu sobre a sala de jantar. Os empregados retiraram-se discretamente, sentindo a tensão no ambiente. Augusto tomou um gole de seu conhaque, seus olhos cinzentos, estudando o casal com uma expressão indecifrável. Sabe por que insisti tanto que se casasse antes de herdar? Perguntou finalmente. Não foi por conservadorismo, como todos supõem. Teodoro negou com a cabeça, genuinamente surpreso pela pergunta. Foi porque vi você se tornar um homem que só valorizava o sucesso material. Os números em uma conta bancária, continuou o patriarca. Um homem incapaz de confiar, de se entregar, de se arriscar emocionalmente. E eu sabia que não importa quanto dinheiro você acumulasse, esse caminho só o levaria à mesma solidão amarga que eu mesmo conheci depois de perder sua avó. As palavras atingiram Teodoro como um soco inesperado. Nunca havia visto seu avô falar com tanta franqueza sobre sentimentos. O casamento, quando é autêntico, nos obriga a sair de nós mesmos, continuou Augusto. Nos força a considerar as necessidades e desejos de outra pessoa, a se comprometer, a ceder. Torna-nos mais humanos. Olhou diretamente para Lavínia, com um respeito que não havia mostrado em seu primeiro encontro. Não me importa como este casamento começou. Importa-me no que está se transformando. Levantou-se apoiando-se em sua bengala e caminhou até um aparador antigo. De lá tirou uma caixa de madeira entalhada que colocou diante de Teodoro. Isso pertenceu à sua avó, disse. É um relicário da família, passado de geração em geração. Ela queria que você o desse à mulher com quem construísse algo verdadeiro. Teodoro abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro, sobre veludo negro, repousava um delicado relicário de ouro com safiras incrustadas. Não o dei quando se casaram porque sabia que não era o momento, explicou o ancião. Agora acredito que sim. Lavínia conteve a respiração, comovida pelo gesto e pela bênção implícita que representava. Obrigado, vô, disse Teodoro, com a voz embargada pela emoção. Isso significa muito para nós. Augusto fez um gesto de dispensa com a mão, como se diminuísse a importância de suas palavras, mas seus olhos revelavam emoção contida. As ações já estão em seu nome, disse, voltando ao seu tom pragmático habitual. A diretoria espera que assuma a presidência no próximo mês. Agora depende de você demonstrar que o homem merece o que o menino herdou. Naquela noite, na cobertura de Teodoro no bairro Jardins, agora seu lar compartilhado, Lavínia contemplava São Paulo da janela panorâmica enquanto ele colocava o relicário ao redor de seu pescoço. É lindo, disse ela, tocando a joia com reverência. E significa muito mais que qualquer anel de noivado comprado em uma joalheria. Teodoro a abraçou por trás, ambos refletidos no vidro com as luzes da cidade como pano de fundo. Amanhã voamos para Minas Gerais, disse ele, para conhecer sua família, para ver sua avó. Está nervosa? Lavínia virou-se entre seus braços para olhá-lo. Um pouco, admitiu. Minha família é muito diferente da sua. São pessoas simples, tradicionais. A fazenda já viu dias melhores. Ei, interrompeu a ele com suavidade. Não estou julgando nada, só quero conhecer de onde você vem, quem você realmente é. Ela sorriu, agradecida por sua compreensão. Só espero que minha avó se recupere o suficiente para conhecê-lo, disse com um tom de preocupação em sua voz. Significaria muito para mim. Ela vai, assegurou Teodoro, embora ambos soubessem que era uma promessa que não estava em suas mãos cumprir. Naquela noite, dormiram abraçados pela primeira vez. Não houve paixão física, ainda estavam construindo sua conexão emocional, aprendendo a confiar, a se revelar completamente. Mas naquele abraço havia uma promessa, um compromisso que transcendia contratos e acordos legais. Na manhã seguinte, enquanto preparavam suas malas para a viagem a Minas Gerais,
Teodoro recebeu uma ligação que mudaria novamente o curso de suas vidas. Alô? Respondeu distraidamente enquanto verificava seu passaporte. A voz do outro lado da linha o fez parar abruptamente. Lavínia, que dobrava roupas na cama, notou imediatamente sua mudança de expressão. Isabela, disse ele, o nome caindo como uma pedra no silêncio do quarto. Não esperava notícias suas. O nome de sua ex-noiva reverberou no espaço entre eles como um eco do passado que se recusava a desaparecer completamente. A ligação de Isabela havia sido breve, mas perturbadora. Depois de quase 2 anos sem contato, sua antiga noiva reaparecia no pior momento possível, quando Teodoro finalmente começava a abrir seu coração novamente. Ela quer me ver, explicou a Lavínia enquanto terminavam de fazer as malas para sua viagem a Minas Gerais. Diz que precisa falar comigo sobre algo importante antes que eu deixe a cidade. Lavínia dobrou cuidadosamente uma blusa, tentando processar a informação com maturidade. Não tinha direito de sentir ciúmes por um relacionamento anterior. Afinal, eles mesmos estavam apenas descobrindo o que tinham. Você vai vê-la? Perguntou mantendo um tom neutro. Teodoro fechou sua mala pensativo. Não sei, admitiu. Uma parte de mim quer encerrar esse capítulo definitivamente. Outra parte teme que remexer o passado só complique nosso presente. Lavínia aproximou-se dele, colocando uma mão em seu braço. O que sua intuição diz? Perguntou com suavidade. Ele a olhou agradecido por sua compreensão, pela ausência de drama ou exigências. Que devo vê-la uma última vez, respondeu com honestidade, para poder deixar o passado para trás completamente. Ela assentiu, embora uma pequena sombra de inquietação cruzasse seu olhar. Então faça isso, disse. Nosso voo sai amanhã às 11. Você tem tempo esta tarde. A confiança implícita nessas palavras tocou algo profundo em Teodoro. Esta jovem mulher que tinha todo o direito de se sentir insegura em um relacionamento tão novo e complexo, estava escolhendo confiar nele. Venha comigo, propôs subitamente. Não ao encontro em si, mas poderíamos jantar depois. Quero que você saiba que não há segredos entre nós. O sorriso de Lavínia iluminou seu rosto, dissipando qualquer resquício de preocupação. Eu adoraria, respondeu. Além disso, nunca estive em São Paulo. Você poderia me mostrar um pouco da sua cidade antes que eu te mostre a minha. Naquela tarde, enquanto Lavínia explorava o Museu de Arte de São Paulo, Teodoro encontrou-se com Isabela em uma cafeteria discreta na Avenida Paulista. Ver sua ex-noiva depois de tanto tempo foi menos impactante do que ele havia temido. Ela estava tão elegante como sempre, com aquele ar de eficiência profissional que sempre a caracterizara, mas algo nela havia mudado. Ou talvez fosse ele quem via as coisas com olhos diferentes. Você está bem, Teodoro, disse ela depois dos cumprimentos iniciais. O casamento parece te fazer bem. Havia uma pitada de ironia em sua voz. É claro, ela teria seguido sua vida à distância, teria visto as notícias sobre seu casamento com uma jovem mineira praticamente desconhecida. Obrigado, respondeu ele, sem entrar em detalhes. De que você queria falar comigo, Isabela? Ela brincou com sua xícara de café, repentinamente desconfortável. Vou me casar, Teodoro, anunciou finalmente. Em 3 meses. A notícia produziu nele uma estranha mistura de emoções. Alívio, nostalgia e uma genuína alegria por ela. Parabéns, disse sinceramente. Conheço o Felizardo? Não. É arquiteto. Nos conhecemos em um projeto em Brasília. Fez uma pausa. Teremos um filho. Estou grávida de 4 meses. A revelação caiu como um raio. Isabela, grávida. A mulher que o havia deixado porque ele se negara categoricamente a formar uma família, agora esperava um filho de outro homem. Isso é maravilhoso, conseguiu dizer, tentando processar a avalanche de sentimentos contraditórios que o invadiam. Você será uma mãe excepcional. Ela o olhou com uma intensidade que lembrava os tempos em que haviam estado juntos. Sabe por que eu queria te ver? Perguntou. Não só para te contar isso, mas para dizer algo importante. Eu te perdoei, Teodoro, por não poder me dar o que eu precisava, por não estar pronto. E espero que você também se perdoe.
As palavras penetraram uma armadura que ele nem sabia que ainda carregava. Durante anos te culpei, continuou ela, por desperdiçar meu tempo, por não se comprometer completamente. Mas agora entendo que simplesmente não estávamos destinados a ficar juntos, que cada um tinha seu próprio caminho. Teodoro assentiu, sentindo um nó na garganta. Me alegra que você tenha encontrado o seu, disse com sinceridade. E você? Perguntou ela com genuína curiosidade. Você encontrou o seu com essa jovem mineira? Ou continua sendo um casamento de conveniência para agradar seu avô? A pergunta era direta, quase brutal, mas típica de Isabela. Ela sempre ia direto ao ponto. Começou como um arranjo, admitiu Teodoro, vendo pouco sentido em mentir. Mas se transformou em algo real, algo que nunca esperei encontrar. O sorriso de Isabela era genuíno, sem traço de amargura. Me alegra ouvir isso, disse. Você realmente merece. Quando se despediram, não houve beijos na bochecha, nem abraços desajeitados. Um simples aperto de mãos, o contato físico mínimo entre duas pessoas que uma vez compartilharam uma cama e planos de futuro, mas que agora seguiam caminhos separados. Seja feliz, Teodoro, foram suas últimas palavras. E se algum dia você mudar de ideia sobre os filhos, você seria um pai muito melhor do que acredita. Naquela noite, enquanto jantavam em um terraço com vista para o Parque do Ibirapuera iluminado, Teodoro compartilhou com Lavínia os detalhes de seu encontro com Isabela. Falou sobre sua gravidez, seu próximo casamento, suas palavras sobre o perdão. Deve ter sido intenso para você, comentou Lavínia, entrelaçando seus dedos com os dele sobre a mesa. Como você se sente? Teodoro contemplou a pergunta, buscando a resposta em seu interior. Libertado, disse finalmente, como se estivesse carregando um peso que não sabia que levava. A culpa por não poder dar a ela o que precisava, por não ser o homem que ela merecia. Lavínia assentiu, compreensiva. O perdão é poderoso, disse suavemente. Tanto o que recebemos quanto o que damos a nós mesmos. Teodoro a olhou com gratidão por sua sabedoria, por sua capacidade de entender o que ele mesmo apenas começava a decifrar. Suas últimas palavras foram sobre eu ser um bom pai, confessou, que eu não deveria descartá-lo completamente. A expressão de Lavínia permaneceu serena, embora seus olhos se iluminassem levemente. E o que você pensa sobre isso? Perguntou com cautela. Teodoro olhou ao redor, a praça movimentada, as famílias passeando, as crianças correndo sob a vigilância amorosa de seus pais. Cenas cotidianas que sempre havia observado com distância, como se pertencessem a uma realidade paralela à sua. Penso que não sei o que me reserva o futuro, respondeu com honestidade, mas estou aprendendo a não fechá-lo por medo, a não limitar as possibilidades por cicatrizes do passado. Lavínia sorriu e nesse sorriso havia esperança e paciência em partes iguais. Um dia de cada vez, disse, repetindo as palavras que haviam se tornado seu mantra compartilhado. Sem pressões, sem expectativas. Um dia de cada vez, confirmou ele, levantando sua taça para um brinde silencioso. Sob o céu estrelado de São Paulo, com o murmúrio da cidade como trilha sonora, ambos sentiam que algo fundamental havia mudado. Não só em seu relacionamento, mas no próprio Teodoro, como se um nó invisível começasse a se desfazer, permitindo que novas possibilidades, antes inimagináveis, começassem a tomar forma no horizonte de sua vida compartilhada. O fantasma de Isabela do que poderia ter sido e não foi, finalmente se desvanecia, e em seu lugar ficava apenas o presente, esta mulher extraordinária à sua frente, com quem estava aprendendo a construir algo autêntico, algo corajoso, algo que transcendia contratos e conveniências, para adentrar o território inexplorado do amor verdadeiro. A Minas Gerais que recebeu Teodoro era tão diferente de seu mundo quanto ele poderia imaginar. A fazenda familiar de Lavínia, a 2 horas de Belo Horizonte, era uma propriedade que havia conhecido tempos melhores. A casa principal, uma construção colonial com tetos altos e amplas varandas, mostrava sinais evidentes de deterioração. Tinta descascada, madeiras que precisavam de reparos, telhas quebradas que haviam sido substituídas de maneira improvisada. No entanto, havia uma dignidade naquele lugar,
uma autenticidade que contrastava com as mansões ostentosas às quais estava acostumado. As buganvílias trepavam pelas paredes brancas, galinhas ciscavam livremente no quintal e o aroma do café recém-coado misturava-se com o perfume dos jasmins, que cresciam selvagens junto à entrada. "Não é o fazano", disse Lavínia com uma mistura de humor e apreensão, enquanto o táxi os deixava em frente à casa. "Mas é meu lar." Teodoro pegou sua mão apertando-a suavemente. "É lindo", respondeu com sinceridade. "Tem alma." A família de Lavínia os recebeu como se fossem da realeza. Seu pai, um homem curtido pelo sol com mãos calejadas que revelavam décadas de trabalho duro. Sua mãe, uma mulher miúda, mas enérgica, com os mesmos olhos expressivos da filha. 2 irmãos mais velhos que haviam retornado especialmente para conhecer o milionário paulista que se casara com sua irmã caçula. E 3 sobrinhos pequenos que corriam entre as pernas de todos, alheios à importância do momento. A comida de boas-vindas foi servida na ampla varanda dos fundos, sob um toldo improvisado, para protegê-los do sol inclemente. Pratos transbordando de feijão tropeiro, leitão à pururuca, tutu à mineira e outras delícias que Teodoro provava pela primeira vez. A conversa fluía com Lavínia, ocasionalmente explicando expressões regionais quando a comunicação se complicava. "Então, Teodoro", disse o pai de Lavínia, depois de servir a segunda rodada de cachaças artesanais, "como conheceu realmente minha filha?" A pergunta, formulada com uma mistura de curiosidade e sutil desconfiança paternal, criou um momento de tensão. Teodoro olhou para Lavínia, buscando em seus olhos a resposta adequada. "Pai", começou ela, mas Teodoro a interrompeu suavemente. "Está tudo bem", disse, virando-se para seu sogro. "Vocês merecem a verdade." Com uma honestidade que surpreendeu até mesmo Lavínia, Teodoro relatou como havia começado seu relacionamento. O casamento arranjado, o acordo pré-nupcial, as motivações iniciais de ambos. Enquanto falava, pôde ver como a expressão do pai de Lavínia se ensombrecia, como sua mãe levava uma mão ao peito em um gesto de preocupação. Mas o que começou como um contrato, continuou pegando a mão de Lavínia, se transformou em algo real. Algo que não buscávamos nem esperávamos, mas que nos transformou a ambos. O silêncio que se seguiu à sua confissão parecia se estender indefinidamente. Finalmente, foi a mãe de Lavínia quem falou. "Você a ama?" perguntou simplesmente, com a mesma franqueza que sua filha havia herdado. Teodoro olhou para Lavínia, que continha a respiração esperando sua resposta. Em seus olhos viu tudo o que haviam compartilhado. A tempestade em Fernando de Noronha, as confissões sob as estrelas, a queima do contrato, o apoio mútuo, a confiança nascente. "Sim", respondeu, a palavra simples, mas carregada de verdade. "Eu a amo, e estou aprendendo a cada dia a ser o homem que ela merece." A tensão diminuiu visivelmente. O pai de Lavínia, embora ainda sério, assentiu com um gesto que parecia indicar que apreciava sua honestidade. Sua mãe, mais emotiva, enxugou uma lágrima furtiva. "O amor verdadeiro raramente segue os caminhos que esperamos", disse com uma sabedoria que lembrava Lavínia. "O importante é reconhecê-lo quando aparece, seja como for." A visita à avó de Lavínia estava programada para o dia seguinte. A anciã permanecia no pequeno hospital da cidade próxima, recuperando-se lentamente de uma pneumonia complicada que a havia levado à beira da morte semanas atrás. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir no antigo quarto de Lavínia, um cômodo simples com paredes cor de lavanda e uma cama individual que mal os acomodaria aos dois, Teodoro notou seu nervosismo. "Está preocupada com amanhã?" perguntou, abraçando-a por trás enquanto ela escovava o cabelo diante de um espelho antigo. "Minha avó é especial", explicou Lavínia. "Ela tem um jeito de ver através das pessoas. Sempre foi assim. Diz que consegue ler almas." "Você teme que ela veja que nosso casamento começou como uma farsa?" perguntou ele com suavidade. Lavínia virou-se entre seus braços para olhá-lo. "Não", respondeu com segurança. "Temo que ela veja o quanto eu te amo realmente e o quanto isso me faz vulnerável." A confissão, a primeira vez que verbalizava seus sentimentos tão diretamente, deixou Teodoro sem fôlego. Sem palavras,
Beijou-a com uma ternura que expressava tudo o que ainda não sabia formular completamente. O hospital era um edifício modesto, mas limpo, com uma equipe claramente dedicada, apesar dos recursos limitados. O quarto de Dona Gertrudes estava no final de um longo corredor, inundado pela luz dourada que entrava por uma janela com vista para as montanhas verdejantes. A anciã, pequena e frágil sob os lençóis brancos, parecia, no entanto, irradiar uma força interior que contradizia seu estado físico. Seus olhos, idênticos aos de Lavínia, mas rodeados por uma rede de rugas que falavam de uma vida intensa, iluminaram-se ao ver sua neta. "Minha pequena", disse com voz débil, mas calorosa, estendendo suas mãos ossudas. "Finalmente traz seu marido para que esta velha o conheça." Lavínia inclinou-se para beijar sua testa enrugada, contendo as lágrimas de alívio ao vê-la consciente e lúcida. "Vó, este é o Teodoro", apresentou, afastando-se para que ele se aproximasse. Teodoro pegou a mão da anciã com delicadeza, surpreendido pela força com que ela apertou a sua. "É uma honra conhecê-la, Dona Gertrudes", disse em um português cuidadoso que havia estado praticando. "Lavínia fala muito da senhora." A anciã o estudou com uma intensidade que resultava quase sobrenatural. "Você tem olhos tristes, filho", disse finalmente. Olhos que viram demasiada dor para alguém tão jovem. A observação, tão direta e certeira, deixou-o momentaneamente sem palavras. "Mas vejo algo mais agora", continuou ela, seu olhar movendo-se entre ele e Lavínia. "Vejo luz onde antes havia sombras. Vejo esperança onde havia resignação." Dirigiu-se à sua neta, pegando sua mão para uni-la com a de Teodoro. "Quando você me contou sobre este homem, senti medo", confessou. "Temi que estivesse se vendendo por nossa segurança financeira, sacrificando-se como sempre fez." Lavínia baixou o olhar, confirmando silenciosamente o que sua avó intuía. "Mas agora vejo algo diferente", continuou a anciã. "Vejo duas almas que se encontraram onde menos esperavam. Duas peças de um quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente, apesar de virem de caixas diferentes." Seus olhos, surpreendentemente agudos, fixaram-se em Teodoro. "Prometa-me que a protegerá", exigiu. "Não da vida, porque ela é forte, mas de si mesma, de sua tendência a sempre se colocar em último lugar." Teodoro assentiu, sentindo o peso dessa promessa. "Eu prometo", respondeu com solenidade. "E prometo também que estou aprendendo a ser um homem melhor a cada dia, graças a ela." A anciã sorriu, satisfeita com sua resposta. "O dinheiro que você enviou para meu tratamento salvou minha vida", disse, surpreendendo-o com sua franqueza. "Mas o que salva sua alma é o amor de minha neta. Lembre-se sempre de qual é o verdadeiro tesouro." A visita continuou com conversas mais leves, anedotas da infância de Lavínia que a faziam corar, perguntas sobre São Paulo e a vida que levariam lá. Quando finalmente se despediram, com a promessa de retornar no dia seguinte, Teodoro sentia que havia recebido uma bênção que não sabia que precisava. Naquela noite, enquanto jantavam com a família completa na velha mesa de madeira da sala de jantar, Teodoro fez um anúncio que surpreendeu a todos, especialmente a Lavínia. "Estive conversando com alguns especialistas agrícolas em São Paulo", disse, depois que a sobremesa deu lugar a conversas sobre o futuro incerto da fazenda. "Existe um programa de revitalização para propriedades históricas como esta, combinando técnicas tradicionais com inovação sustentável." O pai de Lavínia olhou para ele com uma mistura de esperança e ceticismo. "Que tipo de programa?" perguntou. "Um que preservaria a essência deste lugar, sua história e tradições, mas introduziria cultivos orgânicos especializados, talvez um pouco de turismo rural", explicou Teodoro, revelando conhecimentos que havia adquirido em intensas pesquisas durante as últimas semanas. Com a certificação adequada, seus produtos poderiam ser exportados para a Europa com um valor premium. "Soa bem em teoria", interveio o irmão mais velho de Lavínia. "Mas quem financiaria algo assim?" "Eu", respondeu Teodoro com simplicidade. "Como investimento, não como caridade. Acredito no potencial deste lugar." O silêncio que se seguiu estava carregado de emoções contraditórias: gratidão, orgulho ferido, esperança, cautela. "Por quê?"
Perguntou finalmente o pai. A pergunta que todos pensavam. Teodoro olhou para Lavínia, que o observava com olhos brilhantes de emoção contida. Porque esta terra é parte de quem é Lavínia, respondeu com honestidade. E porque vocês são minha família agora, e a família cuida uns dos outros mutuamente. Mais tarde, quando todos haviam se retirado e eles passeavam sob o céu estrelado do campo mineiro, Lavínia finalmente deu vazão à sua emoção. Por que não me contou nada sobre este plano? Perguntou, abraçando-o com força. Queria estar certo de que era viável antes de criar falsas esperanças, explicou ele. Tenho trabalhado nisso desde que você me contou a situação da sua família. Ela o olhou com uma mistura de espanto e amor tão puro que lhe cortou a respiração. Você tinha razão, sabe? Disse ele, acariciando sua bochecha, quando disse que a juventude não se perde amando, mas não vivendo com autenticidade. Nunca me senti tão vivo, tão pleno, como desde que estamos construindo isso juntos. Sob o mesmo céu que havia contemplado toda a sua vida, mas que agora parecia brilhar com uma luz nova, Lavínia compreendeu que não estava perdendo suas raízes ao escolher uma vida com Teodoro. Ao contrário, estava encontrando suas asas sem esquecer de onde vinha. E Teodoro, que havia passado décadas construindo muros para proteger-se, descobria que a verdadeira fortaleza não estava na invulnerabilidade, mas na coragem de abrir-se, de conectar-se, de permitir-se sentir completamente, mesmo sabendo que isso implicava riscos. Essa Minas Gerais simples e autêntica, tão distinta de seu mundo de reuniões de diretoria e arranha-céus, estava lhe ensinando talvez a lição mais valiosa de sua vida, que a riqueza real não se mede em contas bancárias, mas na capacidade de dar e receber amor sem condições nem cálculos. 6 meses depois, a vida de Teodoro e Lavínia havia se transformado em algo que nenhum dos dois teria imaginado quando assinaram aquele acordo pré-nupcial, agora reduzido a cinzas e lembranças. O projeto de revitalização da fazenda familiar avançava com sucesso. Os antigos cafezais abandonados floresciam novamente sob técnicas orgânicas. Haviam sido construídas cabanas de ecoturismo que permitiam a visitantes de todo o mundo experimentar a autêntica vida rural mineira. O pai de Lavínia, inicialmente relutante em aceitar mudanças, agora liderava com entusiasmo oficinas sobre métodos tradicionais de cultivo. Em São Paulo, Teodoro havia assumido a presidência do grupo empresarial com uma abordagem renovada. Suas primeiras decisões haviam surpreendido a diretoria. Aumento substancial em políticas de conciliação familiar, investimento em energias renováveis, criação de uma fundação para apoiar jovens empreendedores de entornos desfavorecidos. Não reconheço meu neto, havia comentado o avô Augusto durante um jantar, mas gosto mais deste homem em que você se tornou. Sua vida matrimonial encontrou um ritmo próprio, um equilíbrio que respeitava as necessidades de ambos. Dividiam seu tempo entre São Paulo e Minas Gerais, criando uma ponte entre dois mundos aparentemente incompatíveis, que, sob sua influência mútua, começavam a encontrar pontos de conexão inesperados. Lavínia havia retomado seus estudos de agronomia, interrompidos quando a situação financeira familiar tornou-se insustentável. Agora, aplicava seus conhecimentos tanto na fazenda familiar, quanto em projetos de agricultura urbana que havia iniciado em São Paulo. A diferença de idade, que no início parecia um abismo intransponível, havia se convertido em uma fortaleza. Ela aportava frescor, espontaneidade e uma conexão com o essencial. Ele contribuía com experiência, perspectiva e estabilidade. Juntos, criavam um equilíbrio que os nutria mutuamente. Nem tudo havia sido fácil. Houve momentos difíceis, ajustes necessários, discussões que colocaram à prova seu compromisso. Os círculos sociais de Teodoro inicialmente olhavam para Lavínia com condescendência ou suspeita. As amigas dela em Minas Gerais não entendiam o que ela podia ver em um coroa de quase 40 anos. Mas com cada obstáculo superado, seu vínculo se fortalecia, tornava-se mais genuíno. A transformação mais significativa, no entanto, ocorreu em um hospital de Belo Horizonte, 3 semanas antes do primeiro aniversário de seu casamento. A avó Gertrudes,
cuja saúde havia melhorado notavelmente, sofreu uma recaída inesperada que exigiu uma intervenção cirúrgica de emergência. Teodoro e Lavínia voaram imediatamente de São Paulo. As horas de espera na sala do hospital, a incerteza, o medo palpável, criaram um crisol emocional que destilou seus sentimentos até sua essência mais pura. Foi ali, com as mãos entrelaçadas enquanto esperavam notícias do cirurgião, onde Teodoro finalmente pôde articular algo que havia estado gestando em seu interior durante meses. Se perdermos sua avó, disse em voz baixa, não quero que seu legado se perca. Lavínia olhou para ele, confusa por suas palavras, em um momento tão tenso. Tenho pensado muito, continuou ele, sobre o futuro, sobre nós. Tirou do bolso um pequeno caderno gasto que ela reconheceu imediatamente, o diário de receitas tradicionais de sua avó, que ele havia estado estudando meticulosamente durante meses. Quero aprender cada uma dessas receitas, disse, acariciando a capa desbotada. Quero conhecer as histórias por trás delas. E algum dia, quero... Sua voz quebrou levemente antes de continuar. Quero ensiná-las aos nossos filhos. As palavras ficaram suspensas entre eles como uma promessa. Um futuro que pela primeira vez Teodoro podia visualizar sem temor. Você está dizendo... Começou Lavínia, seu coração acelerando-se. Estou dizendo que estou pronto, confirmou ele. Não hoje, não amanhã, mas já não me aterroriza a ideia. Ao contrário, me dá esperança. As lágrimas correram livremente pelas bochechas de Lavínia enquanto absorvia o significado completo dessa confissão. Não era apenas sobre ter filhos algum dia, era sobre Teodoro finalmente se libertando das correntes de seu passado, dos medos que o haviam mantido prisioneiro durante décadas. Minha avó sempre diz que não há maior ato de fé que trazer uma vida ao mundo, disse ela pegando suas mãos, que requer acreditar no futuro em si mesmo, na bondade essencial da existência, apesar de todas as suas dificuldades. Teodoro assentiu, compreendendo profundamente a sabedoria nessas palavras. E agora, pela primeira vez na minha vida, tenho essa fé, confessou. Graças a você. Quando o cirurgião finalmente apareceu para informá-los que a operação havia sido bem-sucedida, que Dona Gertrudes era uma lutadora que surpreenderia a todos com sua recuperação, a alegria que compartilharam estava tingida de uma compreensão mais profunda. A vida era frágil, mas preciosa, e merecia ser vivida plenamente, sem reservas impostas pelo medo. 2 dias depois, com a avó já fora de perigo e descansando em seu quarto, Teodoro e Lavínia visitaram a fazenda para supervisionar os avanços do projeto. Caminhando entre os cafezais revitalizados, sob um céu que ameaçava a tempestade, falaram sobre o futuro com uma abertura e honestidade que marcava uma nova etapa em seu relacionamento. Não sei se serei um bom pai, admitiu Teodoro, enquanto observavam os trabalhadores selecionar grãos de café com destreza ancestral. Meu próprio pai foi um modelo de tudo o que não se deve fazer, mas estou disposto a tentar, a aprender, a romper esse ciclo. Lavínia entrelaçou seus dedos com os dele, seu rosto iluminado por um sorriso que refletia toda a sua fé neles. Você será um pai maravilhoso, disse com convicção, porque é consciente, porque se preocupa, porque já está pensando em como ser melhor do que o que conheceu. Um trovão ribombou ao longe, anunciando a chuva iminente. Deveríamos voltar, sugeriu Teodoro olhando para o céu carregado. Mas Lavínia não se moveu. Em vez disso, levantou seu rosto para as nuvens, com uma expressão de antecipação quase infantil. Espere, pediu. Quero sentir a chuva. Quando as primeiras gotas começaram a cair, mornas e generosas sobre a terra sedenta, ela fechou os olhos e estendeu os braços, girando lentamente como fazia quando criança. Teodoro a observou, cativado por sua capacidade de encontrar alegria em algo tão simples, tão primário quanto a chuva sobre a pele. Venha, convidou-o ela, estendendo uma mão para ele. Deixe-se levar. Por um instante, o executivo disciplinado, o homem de negócios calculista, hesitou. Depois, em um ato simbólico que representava toda a sua jornada interior dos últimos meses, tirou o relógio caro, guardou-o cuidadosamente no bolso e pegou sua mão. Sob a chuva cada vez mais intensa,
com o cheiro de terra molhada e café elevando-se ao seu redor, dançaram, sem música além do tamborilar das gotas sobre as folhas, sem coreografia além da que ditavam seus corações, encharcados, rindo como crianças, livres de pretensões e máscaras. Foi nesse momento, com o cabelo grudado no rosto e a roupa convertida em uma segunda pele, que Teodoro soube com absoluta certeza que havia encontrado algo pelo qual havia buscado inconscientemente toda a sua vida: autenticidade. Amor sem cálculos nem estratégias. Conexão verdadeira com outro ser humano, com a natureza, com partes de si mesmo que havia mantido sepultadas sob camadas de pragmatismo e controle. Eu te amo, disse, as palavras saindo com a naturalidade da chuva que caía. Não pelo que você faz por mim, não por como você me faz sentir, mas por quem você é, por sua essência. Lavínia parou, olhando-o com uma intensidade que atravessava a cortina de água entre eles. E eu te amo, respondeu. Não apesar das suas cicatrizes, mas incluindo-as como parte de quem você é, do que te moldou. Beijaram-se sob a chuva torrencial, selando com esse gesto tudo o que haviam construído juntos. Uma ponte entre mundos, idades e experiências aparentemente irreconciliáveis. Um lembrete vivo de que o amor verdadeiro não entende de convencionalismos nem categorias, mas floresce precisamente nos lugares mais inesperados, entre as pessoas mais improváveis. A tempestade finalmente amainou, deixando atrás de si um mundo lavado, renovado. Como eles mesmos, caminharam de volta à casa principal, encharcados, mas incrivelmente leves, como se tivessem deixado que a chuva levasse os últimos resíduos de dúvidas e reservas. Na varanda, o pai de Lavínia os esperava com toalhas e uma expressão que misturava diversão e ternura paternal. Vocês dois, disse entregando-lhes as toalhas, como crianças. Às vezes, respondeu Teodoro, secando o cabelo de Lavínia com delicadeza, precisamos lembrar como ser crianças novamente para curar o adulto. O homem mais velho assentiu, reconhecendo a profundidade nessas palavras. Acabou de chegar isto de São Paulo, disse entregando a Teodoro um envelope com o selo de sua empresa. Parece importante. Enquanto Lavínia entrava para se trocar, Teodoro abriu o envelope sob o teto da varanda. Sua expressão mudou ao ler o conteúdo, passando da curiosidade à surpresa e finalmente a uma resolução serena. Quando Lavínia voltou, com roupa seca e uma xícara de café quente para ele, notou imediatamente sua mudança de atitude. Mas notícias? Perguntou sentando-se ao seu lado no balanço de madeira. Não, respondeu dobrando cuidadosamente o documento. Apenas uma decisão importante a tomar. A diretoria quer que eu retorne imediatamente para uma negociação crucial. Quando devemos voar? Perguntou ela, assumindo que o acompanharia como sempre. Teodoro olhou para ela, uma nova clareza em seus olhos. Você não vem desta vez, disse com suavidade. Sua avó precisa de você aqui. E eu preciso que você saiba que pode confiar em mim para lidar com isso sozinho. A maturidade desta decisão, o reconhecimento de suas necessidades separadas e a confiança mútua que implicava, marcou talvez o momento culminante de sua transformação, de um casamento de conveniência a uma parceria verdadeira entre iguais, capazes de funcionar tanto juntos quanto individualmente. Voltarei em 10 dias, prometeu, beijando sua testa. E então, talvez pudéssemos falar sobre comprar uma pequena propriedade aqui perto da sua família. Um lugar que seja nosso, onde possamos criar nossas próprias tradições, nossas próprias memórias. Os olhos de Lavínia se iluminaram diante da perspectiva. Uma ponte entre mundos, disse, repetindo a frase que ele havia usado meses atrás. Exatamente, confirmou Teodoro. Porque eu não sou mais apenas de lá, nem você apenas daqui. Somos de ambos os lugares, e de todos os espaços que criamos juntos. Naquela noite, sob o céu limpo pós-tempestade, com estrelas que pareciam tão próximas que quase podiam tocá-las, selaram seu compromisso renovado. Não com documentos legais nem com promessas grandiosas, mas com a certeza silenciosa de duas pessoas que encontraram, contra todas as probabilidades, exatamente onde pertencem, um ao lado do outro.
2 anos depois. A pequena casa de pedra caiada brilhava sob o sol da tarde, suas paredes brancas contrastando com as buganvílias fúcsia que trepavam pelo muro exterior. Situada em uma colina suave, a meio caminho entre a fazenda familiar e a cidade, oferecia vistas privilegiadas, tanto dos cafezais renovados quanto das montanhas verdejantes ao longe. Era um lugar que combinava elementos de dois mundos, a arquitetura colonial mineira, que Teodoro havia aprendido a amar, e os toques modernos que ambos haviam escolhido juntos. Uma ponte física entre suas heranças, um símbolo tangível da jornada que haviam empreendido juntos. No quintal, sob um caramanchão onde jabuticabeiras carregadas de frutos criavam sombra fresca, uma mesa longa havia sido preparada para a celebração. Toalhas de linho branco, louça de cerâmica artesanal, flores silvestres em jarros improvisados de garrafas antigas. Simples, mas elegante, acolhedor, mas especial. Teodoro, agora com 40 anos, colocava as últimas cadeiras enquanto observava Lavínia, de 23, arrumando os centros de mesa com a ajuda de Dona Gertrudes. A anciã, que havia desafiado todos os prognósticos médicos, movia-se mais lentamente, mas com a mesma determinação de sempre, instruindo sua neta sobre a disposição exata de cada flor. As margaridas devem ir no centro, Lavínia. Representam a simplicidade, a pureza do coração, dizia a avó com a sabedoria de quem viveu o suficiente para entender a linguagem silenciosa das flores. Da cozinha vinham os aromas dos pratos que se preparavam para a celebração. Uma mistura perfeita de gastronomia mineira e paulistana, tão harmoniosa quanto o casamento que comemoravam. Hoje se completavam exatamente 2 anos desde aquele casamento que havia começado como uma transação e se transformado na jornada mais significativa de suas vidas. 2 anos desde que assinaram um contrato que deveria terminar precisamente neste dia, mas que havia ardido há muito, substituído por promessas muito mais profundas e verdadeiras. Teodoro terminou de colocar a última cadeira e permitiu-se um momento de contemplação. Como era possível que aquele homem cínico e calculista que havia sido se transformasse tanto? Às vezes, em momentos de quietude como este, ainda o surpreendia a pessoa em que havia se convertido. Alguém capaz de vulnerabilidade, de conexão genuína, de priorizar relacionamentos sobre posses materiais. Sua vida profissional continuava sendo bem-sucedida, mas sob novos termos. Havia delegado grande parte das responsabilidades executivas diárias para dedicar tempo a projetos que realmente o apaixonavam, iniciativas de desenvolvimento sustentável, programas de mentoria para jovens empresários, colaborações com comunidades agrícolas tradicionais. Seu escritório agora alternava entre São Paulo e Belo Horizonte, um equilíbrio que lhe permitia manter vivas ambas as partes de sua identidade expandida. O som de um carro aproximando-se interrompeu seus pensamentos. Os primeiros convidados chegavam. Seu avô Augusto, acompanhado pela nova gerente de operações da empresa, uma mulher brilhante que Teodoro havia contratado contra a resistência inicial da diretoria, mas que havia demonstrado seu valor inquestionável. O patriarca, agora se aproximando dos 90, mas ainda imponente em sua presença, caminhava apoiado em uma bengala de jacarandá. Seus olhos, no entanto, mantinham a mesma agudeza penetrante, embora agora costumassem refletir um humor e uma calidez que antes raramente permitia mostrar. "Ah, a casa do cafezal", disse o ancião a modo de saudação, usando o apelido que havia dado à propriedade. "Cada vez que venho está mais bonita." Teodoro abraçou seu avô com afeto genuíno, ainda surpreso por como seu relacionamento havia evoluído, para algo que nunca acreditou possível, um vínculo baseado em respeito mútuo e carinho, não em expectativas e obrigações. "Obrigado por vir, vô", disse. "Significa muito para nós." O ancião fez um gesto de dispensa com a mão, como diminuindo a importância de suas palavras, mas seus olhos revelavam emoção contida. "Não perderia isto por nada no mundo", respondeu. "Não é todo dia que se celebra o 2º aniversário de um casamento que deveria durar exatamente 2 anos. Havia um brilho travesso em seu olhar, uma cumplicidade que revelava quanto sabia realmente desde o princípio.
Augusto Vasconcelos nunca havia sido um homem fácil de enganar. Pouco a pouco, o quintal encheu-se de convidados. A família de Lavínia ao completo. Amigos que haviam feito nesses anos de vida compartilhada. Isabela e seu marido com seu pequeno filho de 1 ano, em um testemunho de como as feridas do passado podem sarar e transformar-se em amizade genuína. Vizinhos da cidade, trabalhadores da fazenda, uma mistura heterogênea de pessoas que representava perfeitamente o novo tecido social que haviam criado juntos, derrubando as barreiras invisíveis que costumam separar mundos diferentes. Quando todos estavam reunidos, Teodoro bateu suavemente em sua taça com uma colherinha, solicitando atenção. O murmúrio de conversas apagou-se gradualmente até que só restou o canto dos pássaros e o sussurro do vento entre os pés de café. Há exatamente 2 anos, começou sua voz firme, mas carregada de emoção. Lavínia e eu nos casamos pelas razões erradas. Um murmúrio percorreu os convidados que não conheciam a história completa. Lavínia, de pé ao seu lado, pegou sua mão em sinal de apoio. Eu buscava uma esposa que me ajudasse a herdar um império empresarial. Continuou com honestidade. Ela buscava os meios para salvar a fazenda familiar e o tratamento médico de sua avó. Olhou para Dona Gertrudes, que sorria com essa expressão de quem sempre soube mais do que diz. Assinamos um contrato por 2 anos, prosseguiu. Hoje seria oficialmente o último dia de nosso acordo. O dia em que, segundo o planejado, cada um seguiria seu caminho com generosas compensações financeiras. Fez uma pausa, olhando nos olhos de Lavínia, que brilhavam com lágrimas contidas. Mas algo inesperado aconteceu. Algo que nenhum contrato podia prever. Nenhum advogado podia redigir em cláusulas. Nenhuma quantidade de dinheiro podia comprar. Sua voz suavizou-se, tornando-se mais íntima, apesar da audiência. Nos apaixonamos, real, profunda, transformadoramente. Contra toda lógica, apesar de nossas diferenças, além de nossas próprias expectativas e planos. Pegou ambas as mãos de Lavínia entre as suas, enfrentando-a diretamente. E hoje, no dia em que nosso contrato deveria terminar, quero propor-lhe um novo acordo. Um sem cláusulas de escape, sem compensações financeiras, sem data de expiração. De seu bolso tirou uma pequena caixa de madeira entalhada, trabalho de um artesão local que havia estado ensinando-lhe o ofício. Desta vez sem papéis legais nem assinaturas, disse abrindo a caixa para revelar 2 simples anéis de prata entrelaçados com fios de ouro. Apenas uma promessa, de continuar construindo pontes entre nossos mundos, de continuar descobrindo juntos o que significa amar com liberdade e autenticidade, de continuar crescendo como indivíduos e como casal, sem medo da mudança, abraçando a evolução constante que é viver plenamente. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Lavínia, mas seu sorriso era radiante, como o sol que começava a descer para o horizonte, banhando tudo em uma luz dourada quase mágica. Aceito, disse simplesmente, sua voz apenas audível, mas carregada de convicção. Hoje e sempre. Trocaram os anéis em um silêncio reverente, quebrado apenas por algum soluço emocionado entre os convidados. Não era uma cerimônia oficial. Não precisavam de papéis que validassem o que seus corações já sabiam. Era um ritual íntimo, uma reafirmação, um novo começo. Há algo mais que eu queria compartilhar com todos vocês hoje, disse Lavínia, sua mão inconscientemente descansando sobre seu ventre em um gesto revelador. Algo que torna esta celebração ainda mais especial. Um silêncio expectante instalou-se entre os presentes. A avó Gertrude sorria com cumplicidade, como se já soubesse o que viria. Em 6 meses nossa família crescerá, anunciou, seus olhos fixos em Teodoro, enquanto compartilhava a notícia que havia descoberto apenas 1 semana atrás. Estamos esperando um bebê. A alegria que iluminou o rosto de Teodoro transcendia qualquer descrição. Era a expressão de um homem que havia temido a paternidade toda a sua vida, mas que agora a recebia como o presente mais precioso, o próximo passo natural em uma jornada de cura e crescimento que nunca teria imaginado possível. Os aplausos e felicitações explodiram ao seu redor, mas para eles, por um momento, só existiam um para o outro. Naquele abraço,
Naquele instante perfeito com o sol poente dourado, banhando-os em luz cálida, estava contida toda a sua história. O acordo inicial, as defesas que desmoronaram, a confiança que floresceu, o amor que cresceu no terreno mais improvável, e agora a promessa de um futuro que se estendia diante deles, cheio de possibilidades. A celebração continuou até bem entrada a noite. A comida foi compartilhada, o vinho correu generoso, as histórias se entrelaçaram em uma narrativa coletiva que honrava tanto o passado quanto o futuro que estavam construindo. Quando a maioria dos convidados havia partido, Teodoro e Lavínia encontraram-se sentados no balanço da varanda, contemplando as estrelas que brilhavam com intensidade quase sobrenatural no céu limpo. Suas mãos entrelaçadas descansavam sobre o ventre dela, onde uma nova vida começava sua própria jornada. "Lembra daquela primeira noite em Fernando de Noronha?" perguntou ela, apoiando a cabeça em seu ombro. "Quando você me confessou o seu medo do escuro durante a tempestade." Teodoro assentiu, lembrando vividamente aquele momento que havia marcado a primeira quebra em suas defesas cuidadosamente construídas. "Foi a primeira vez que deixei alguém ver realmente por trás da fachada", admitiu. "A primeira de muitas vulnerabilidades que compartilhamos." Lavínia acariciou suavemente sua bochecha, onde alguns fios grisalhos novos se misturavam com o cabelo escuro, outorgando-lhe um ar de distinção que só amplificava seu atrativo maduro. "Sabe o que pensei naquela noite?" perguntou. "Que talvez, só talvez, tivéssemos assinado um contrato, mas nossas almas haviam feito um pacto distinto." Teodoro sorriu, reconhecendo a profunda verdade em suas palavras. "Às vezes a vida nos leva exatamente onde precisamos estar, embora tomemos o caminho por razões equivocadas", refletiu. O silêncio que se seguiu estava cheio de gratidão compartilhada, de assombro ante o mistério, de como duas pessoas que haviam começado com um acordo frio e calculado haviam terminado descobrindo o amor mais autêntico e transformador. "Nosso filho ou filha terá o melhor de ambos os mundos", disse Teodoro finalmente, sua mão acariciando com reverência o ventre onde crescia seu futuro. "A tradição e a inovação, as raízes profundas e as asas para voar, a paixão mineira e a determinação paulista. E, sobretudo", acrescentou Lavínia, virando-se para olhá-lo nos olhos, "saberá o que significa o amor verdadeiro. Não o dos contos de fadas, mas o real. Imperfeito, desafiador, que requer trabalho diário, mas infinitamente mais satisfatório que qualquer fantasia romântica." O beijo que compartilharam então selava não só seu amor presente, mas todas as possibilidades futuras que se abriam diante deles. Um beijo que sabia a gratidão pelo caminho percorrido, a esperança pelo que estava por vir, e a certeza profunda de que, independentemente dos obstáculos que pudessem surgir, os enfrentariam juntos. Às vezes, os contratos mais importantes são os que se escrevem não com tinta sobre papel, mas com ações diárias de amor e compromisso. Os que se renovam cada manhã ao despertar e escolher novamente a pessoa que dorme ao nosso lado. Os que não têm cláusulas de rescisão porque estão fundados na aceitação completa do outro, com todas as suas luzes e sombras. Sob as estrelas daquela noite especial, um casamento que devia durar exatamente 2 anos celebrava não seu final, mas seu verdadeiro começo. Uma história que continuaria a ser escrita não em escritórios de advogados, mas em momentos compartilhados, em desafios superados juntos, no milagre cotidiano de 2 pessoas que decidiram, contra todas as probabilidades, construir pontes em vez de muros. E talvez no final, essa seja a única definição que importa do amor verdadeiro. A vontade constante de construir pontes, mesmo quando o abismo entre 2 mundos parece intransponível.